Calabreso, vamos lá. A notícia que explodiu como uma bomba, e talvez nem tanto, é o interesse do Corinthians em o goleiro Adriel, goleiro que hoje é terceiro reserva do Bahia. O Corinthians sondou perante ao Grêmio a situação do goleiro que está emprestado ao Tricolor. Mas o Grêmio tem interesse também no goleiro, no jogador Pedro Raul do Corinthians, e pode haver um bem bolado. O Corinthians vive um momento de mudança na sua meta, porque o goleiro Carlos Miguel deve ir para o futebol inglês e o deu destino ao Nottingham Forest. E o clube paulista está em busca de um goleiro e está aí renovando o contrato com Matheus Donelli, goleiro da base. E um dos goleiros especulados pelo Corinthians é o goleiro Adriel, que está no Bahia. Há uma negociação e essa negociação vai envolver Pedro Raul indo para o clube gaúcho. O Bahia, se isso acontecer, receberá uma taxa de vitrine pelo jogador aí que está emprestado no esquadrão. Eu vejo essa negociação de Adriel uma negociação meio complicada, tá? Porque o Corinthians precisa de um goleiro, o Grêmio precisa de um atacante e o Bahia só precisa olhar e achar isso muito legal. Tem também a possibilidade da promoção de um goleiro da base, né, para poder ser esse terceiro goleiro aí. É importante trazer essa notícia, porque pode abrir vaga para a busca de um outro goleiro. Na cidade tricolor, Marcos Felipe ainda é visto como unanimidade e Danilo Fernandes está ali caso haja uma eventual problemática com o arqueiro tricolor. Contudo, se a bruxa aparecer, e ela sempre aparece, e se o Bahia lesionar os dois goleiros, teria que ter um terceiro goleiro à altura para substituir esses que aí estão. Também falando de transferências, e sim, a gente falou transferências no plural, a gente tem também uma questão que envolve o jogador Flávio, que está terminando o seu contrato no mundo árabe, também emprestado na Turquia. Tempo de contrato, mela ou barra ou dificulta, você escolhe o termo que você quiser, a vinda do jogador para o Esquadrão de Aço. O jogador quer 3 anos de contrato, o Bahia ofereceu 2 anos, parece que eles estão caminhando para um desfecho. É importante trazer um jogador que nem Flávio, pois ele dá ao elenco do Bahia profundidade. Tem ciência que o jogador não chegará para ser titular e que não chegará para poder performar nas primeiras linhas do esquadrão. Uma notícia que aconteceu ontem também, e que me chegou ontem no sábado, na real, chegou aos meus ouvidos e com a apuração da nossa bolha de apuração, trouxe isso de uma maneira bem, como é que eu posso dizer, assertiva, é sobre Michael. A gente informou há 2 semanas atrás que o Bahia estaria interessado e tinha feito uma sondagem pelo atacante. Valores de certo assustariam, mas empresários e jogadores estão otimistas com um bom desfecho. A grande nota é, além de Grêmio, Cruzeiro entrou na briga e está disposto a pagar a multa do jogador no futebol árabe para trazê-lo para a Toca da Raposa em definitivo. A informação ela é quente, tem aí o Cruzeiro na briga de uma maneira mais assertiva, o empresário do jogador ainda não se pronunciou, a gente entrou em contato com o mesmo e ele ainda não deu as caras para dizer nem que sim, nem que não, nem que talvez. O Bahia segue de olho no mercado. 9 passa a ser agora também uma oportunidade de mercado, e essa oportunidade pode vir através do atacante Mastriani, que está insatisfeito no Atlético do Paraná e foi oferecido através do seu corpo diretivo ao Bahia. O jogador chegaria aí depois de uma passagem muito curta no Atlético Paranaense e viria para compor o elenco, sabendo ele que não teria garantias de titularidade. É uma das coisas que o jogador pede na sua exigência de contrato, que chegue para ser titular. Mastriani, que teve um ano muito destacado no Atlético do Paraná, no América Mineiro do ano passado, e destacou-se sendo comprado pelo Atlético do Paraná, que venceu o Cabo de Guerra com Botafogo, com outras equipes, para trazer algum
jogador para as suas trincheiras no comando de ataque e o jogador acabou indo para o Furacão. Infelizmente, não acabou tendo o tempo de jogo que assim deseja e terminou antes de qualquer coisa, perdendo espaço e ficando à mercê de. Então teremos aí, atualizando o torcedor, um interesse do Corinthians por Adriel em uma negociação que envolve Pedro Raul indo para o Grêmio. Temos Michael tendo uma proposta do futebol de Minas Gerais, do Cruzeiro. Grêmio também monitora a situação do atacante. Ele tem interesse em voltar a jogar com o Renato Gaúcho, mas é muito provável que o Cruzeiro avance com o seu gestor para poder atacar as linhas de dinheiro, para poder dar dinheiro ao clube árabe. A gente tem também a negociação de Flávio, que está emperrada por tempo de contrato. Acho que isso deve se resolver nos próximos dias. E também a especulação, primeiro, essa está muito embrionária dos empresários terem oferecido o jogador Mastriani ao Bahia, e não foi só ao Bahia, a informação que eu tenho é que ela foi oferecida a outros clubes também. Cabe ao Bahia analisar as suas trincheiras, entender quais são as suas necessidades. Acredito que Flávio supriria a ideia dos 5. Aí tem também a volta, em definitivo, do nosso jogador Vitor Hugo, que estava no futebol grego, volta ao Bahia para jogar e será reintegrado nas férias de julho, voltará ao Bahia. Diego Rosa não tem definição ainda, e André já está em Salvador, mas não fez nenhum jogo no futebol português, deverá também ser reemprestado, informação que eu tenho sobre o lateral. Outro jogador também que está terminando o empréstimo, mas que deve ter a Europa como destino, é Gabriel, goleiro aí da base, que estava no futebol português, no Under 23 do Portimonense, deve ser negociado e fazer parte das trincheiras de outra equipe da Europa. O Bahia deve ganhar um dinheiro sobre esses jogadores. O que você achou desse giro de transferências, um giro bem conciso, Caio, aí entre Bahia e outros jogadores? João, é um giro com muitas notícias. A do Adriel com mais foco, eu acho que até para o goleiro Adriel vai ser uma boa, certo? Ele já não é visto com bons olhos aqui por alguma parte da torcida e, na minha opinião, pode até subir alguém da base, porque além do Marcos Felipe tem do Danilo Fernandes, né? Então, como ele é a terceira opção, Deus abençoe a vida dele, que ele negociei com o Corinthians e fui. Adeus, vá com Deus e até mais. Você traria, tem Flávio, tem também o nosso querido Mastriani do Atlético do Paraná. Mastriani, João. O problema é que o Mastriani joga na mesma posição do que o nosso centroavantão, certo? O que você falou, vai, negão! Certo? Naquele dia, de pena não. Eita, até ia falar o nome do jogador errado. Aí, nosso querido 9, certo? Lateral da Shopee, Oscar Estupinan. Estupinan, que joga na mesma posição que Mastriani. Então, cabe assim na equipe de Rogério, vai ficar com 2 centravantes de área para quê? Se a proposta de Rogério não é jogar com 2 centravantes de área. Mas pode vir, compor elenco é sempre bom, certo? Pode ser que precise dele aqui em algum momento, algum motivo, mas para ser titular, já vim com essa cláusula de ser titular, ainda mais jogando do jeito que o Bahia joga, dificilmente essa contratação, nesses termos que você trouxe, será possível. E sobre essa galera que está voltando aí da Europa, eu acho que o goleiro, se caso confirmar a questão de Adriel, ele deve reintegrar esse elenco aí até o final do ano, não deve ser reemprestado. Aproveitar e trazer a programação do Bahia para essa semana. Treino amanhã às 15h30, segunda, terça e quarta às 15h30 treino. Quinta, jogo contra o Fortaleza. Sexta, sábado, treino. Domingo, jogo em Criciúma. Retorno na segunda, dia 17, no Bahia. E a reapresentação do Bahia será aí às 15h30 no CT Evaristo de Macedo.